Ainda sobre humanidades digitais, uma coisa que eu tenho percebido, né, é que muitas universidades têm ido por esse caminho, né, das humanidades digitais. A gente não tem especificamente na UFSM um instituto, um centro, uma área que coordene, né, diferentes interesses nas humanidades digitais. Entre vários interesses a gente pode ver, né, grandes repositórios, né, de recursos digitais, de materiais textuais, visuais, auditivos, né, materiais que vão ser utilizados para repositórios ou para pesquisas ou para práticas. Então, além disso, a análise, né, desses repositórios por meio de computação, né, de grandes processos agregados de observação, né, mas também não só isso. Acho que essa última etapa, o mais recente das humanidades digitais, tem problematizado muito o digital em si, né, o mundo digital em si. O que fazer com esse mundo digital? Que conteúdo ético terá esse mundo digital? Quais são as prioridades do processo de digitalização? Como a gente tem que pensar nos avanços e limites dos códigos, dos algoritmos, do software que é feito, e também naquilo que a gente produz, o quanto isso vai ser disseminado de maneira democrática. Eu acho que essa é a grande contribuição que as humanidades têm para o processo de digitalização, né, no sentido amplo, no sentido ético, digamos assim, né? Então, algumas universidades americanas, dei uma olhada nisso, assim, nos últimos 2, 3 anos, têm construído não apenas centros em humanidades digitais, que inclusive a gente não tem na UFSM, isso é coisa de 10 anos. Vocês viram os textos, né? Textos de 2000 e tem alguns de 2003, 2004, mas geralmente ali em 2010, 2011, 2013. Então, a gente está 10 anos aí, defasagem no mínimo, né, da produção infraestrutural, que é a primeira fase do processo, digamos. Produção infraestrutural, depois tem o processamento computacional e agora produção crítica sobre o digital. Então a gente não está nem na primeira, não tem nem infraestrutura para humanidades digitais ainda. E diz que departamento na área de humanidades tem supercomputadores, tem computadores com capacidade de produzir grandes repositórios, né, de conhecimento e interagem de maneira interdisciplinar. Desconheço, né? Na nossa universidade desconheço, e em outras universidades do Brasil, exceto a USP. A USP tem hoje um centro de humanidades digitais. Talvez seja a única, uma das poucas universidades no Brasil que tem isso. Os jogos, obviamente, necessitam disso para serem desenvolvidos. Ninguém vai produzir capacidade de análise, de pesquisa, de ensino e de extensão com jogos digitais sem ter grandes centros de humanidades digitais, né? A não ser que a gente tenha que fazer isso de uma maneira muito pontual, com esses apoios, né? Mas o Centro de Humanidades Digitais poderia nos auxiliar nisso. As universidades americanas, desde 2020, 2021, e 2021 foi o primeiro centro em Michigan que já superou, inclusive, o conceito de humanidades digitais para a ideia de centro de estudos digitais. Ou seja, não é apenas humanidades digitais. Dentro dos centros de Digital Studies, você vai integrar diferentes áreas do conhecimento que utilizam da computação, né, do mundo digital para produzir conhecimento, para produzir amparo social e para ensinar. Né? Então, você tem dentro do Digital Studies Institute ali a área de humanidades digitais, a área de artes, a área de ciências da saúde, a área de tecnologia em geral, né, de engenharia e tal, todas interligando-se em diferentes formações, né, que vai levar a pessoa a ter a alfabetização digital e ao mesmo tempo poder atuar na sua área com inovação digital que seja humanista. Então tem muito esse debate, né, como humanizar as humanidades digitais, trazendo as outras ciências para reconhecer que as humanidades são determinantes para o processo de inovação tecnológica. Como é que a gente vai produzir tecnologia que seja eticamente responsável e socialmente justa se a gente tem um país que não investe em ciências sociais, em humanidades, ciências humanas, e as humanidades muitas vezes não percebem o seu valor e a sua importância para essas atividades, né, para o mundo digital. Então, isso eu acho um ponto bem importante, assim, da gente discutir e ver nessa literatura que tem sido feita, né, e no Brasil, particularmente, assim, o que eu achei muito sobre humanidades digitais, particularmente, a literatura de Portugal, em português de Portugal, ou seja, literatura em português, fazer entender melhor. Os textos são de Portugal, né, de autores portugueses, o que dá sinal de que o conceito é muito pouco desenvolvido no Brasil, né, e de que as instituições ainda engatinham em relação a isso. Olhe como é inovadora a proposta da USP.
ela circulou uma pesquisa entre docentes e pesquisadores e pesquisadoras no último ano para perguntar qual é o grau de desenvolvimento de tecnologias digitais e de conhecimento sobre humanidades digitais que diferentes departamentos e programas de pós-graduação do Brasil inteiro tinham. Foi ali que eu descobri o conceito de humanidades digitais, de um centro da USP que já tem, sei lá, 5 anos. Então, é muito interessante como a gente reflete pouco sobre isso, né? A gente acaba refletindo sobre os resultados disso, né? Os jogos, a mídia, as novas metodologias computacionais, tá? Mas não o fenômeno em si, que necessita de um olhar mais interdisciplinar. É muito interessante a gente ver como algumas temáticas, né? Como a ciência tem se desenvolvido em torno de problemas, né? Tem um filósofo da ciência que chama Larry Laudan que tem argumentado desde os anos 60 isso, né? Que cada vez mais, não apenas hoje, mas na história da ciência, e cada vez mais a ciência tem se melhorado, né? A sua capacidade de compreender o mundo, resolvendo problemas, se debruçando sobre áreas, e nesse processo é assim, inevitável que a gente precise ser interdisciplinar, que a gente precise superar as fronteiras de disciplina. Então, mesmo os colegas que estão na educação agora, né? Que vem da área da informática, ou que vem da área da letras, é interessante como esses cruzamentos podem acontecer até com relações internacionais, com outros interesses, né? Ou vem da área da comunicação. É isso aí, né? Eu acho que cada contribuição é muito válida. A gente construir núcleos na ciência que sejam núcleos solucionadores de problemas, não do ponto de vista mais funcional, né? Mas muito do ponto de vista crítico, na tentativa de achar diferentes leituras, visões e de pluralidade para entender os processos, e cada vez mais desejável.